Estamos no livro de Números, no capítulo 11. É muito comum nós vermos pregações e também palestras motivacionais de liderança nas nossas igrejas, falando do texto de Êxodo, capítulo 18. Em Êxodo 18, Jetro, sogro de Moisés, vai encontrar-se com ele e ele observa que Moisés está fazendo o julgamento do povo, julgando as causas do povo, mas que havia um gargalo ali, porque era uma pessoa para julgar todo o povo e era como se fosse enxugar gelo. E lá em Êxodo 18, então Jetro vê essa situação e ele vai dizer assim: Moisés, isso que você está fazendo não é bom. Coloca líderes sobre o povo em grupos de 50, de 100, de 1000, para que eles vão julgando, e só as causas mais complicadas e mais sem jeito mesmo cheguem até você, de forma que você possa desempenhar as suas outras atividades. Foi um conselho administrativo que Jetro, do alto da sua sabedoria e experiência de vida, deu. E hoje nós vamos ver um outro momento em que Moisés também sente o peso. Só que o peso que Jetro tirou lá em Êxodo 18 das costas de Moisés foi um peso administrativo. E não se enganem, pastores, diáconos, líderes, sentimos sim peso administrativo nas nossas costas, mas nada pode ser comparado, nada se compara ao peso espiritual, ao peso daquilo que é espiritual, quando estamos diante da igreja do Senhor, orando pelos irmãos, meditando naquilo que vamos falar. Não tem nada que se compare com isso. Eu digo aos irmãos, infelizmente há falsos pastores, infelizmente há maus pastores, há gente que usa esse título que jamais deveria usar, porque não pastoreia o rebanho do Senhor. Eu não sei o que eles fazem quando eles sentem esse peso, se é que sentem. Mas nós vamos ver aqui o que aconteceu com Moisés e como foi que Moisés e o Senhor trabalharam com essa questão. O povo, vou lembrar vocês o que está acontecendo aqui ainda, o povo está naquela caminhada longa de 40 anos pelo deserto. Já haviam saído do Egito há muito tempo, já haviam recebido as tábuas da lei, estavam caminhando pelo deserto. O maná era uma realidade. Você não tinha que se preocupar na sua vida se você teria o que comer no dia seguinte, não tinha que trabalhar para comer, porque a comida era garantida. Para e pensa, ninguém fala isso, mas vamos falar da realidade do que era esse deserto. Ah, mas vou passar no deserto. Para e pensa comigo, que deserto era esse? O deserto que você não tinha que trabalhar para comer, tinha que acordar de manhã, pegar o maná, guardar 2 litros de maná por pessoa e estava garantido o alimento. Você não tinha que se garantir para trabalhar para conseguir roupa, porque as suas roupas durariam todo aquele período de 40 anos. O sapato não gastou, a roupa não gastou. Que deserto é esse? Que Deus mau que fez o povo passar 40 anos no deserto. Deus tratou o seu povo com benevolência, com amor. Simplesmente uma geração não entraria, para que com ela não entrasse o veneno, o fermento que era a incredulidade. Mas maltratados no deserto muito. Passaram 40 anos em torno do Senhor,
com a presença de Deus ali, com a liderança à frente. Mas além do fermento da incredulidade de alguns, havia uma outra ameaça interna. Que ameaça interna era essa? Não havia só israelitas ali, havia estrangeiros que eles também haviam trazido com eles do Egito. Meus irmãos, e aí que a gente tem que ficar ligado com quem não está na mesma frequência, quem não está trabalhando a favor do Senhor conosco. Como disse o Senhor Jesus: quem comigo não ajunta, espalha. Tem que prestar atenção. Aquela pessoa que diz que é crente, que está trabalhando contigo na igreja, está ali lado a lado, mas está ali, você vê que ela não está juntando, ela está espalhando. Marca bem essa pessoa. Não é recado para ninguém aqui não, graças a Deus a nossa igreja não tem esse problema. Eu posso falar isso de público com alegria no coração, mas por aí tem gente que mais espalha do que ajuda. Hoje não é a nossa realidade, amanhã pode ser, espero que não. Mas enfim, aqui os que espalhavam estavam causando laço. Esses estrangeiros que estavam no meio do povo começaram a lembrar do Egito. Era bom no Egito, lá no Egito tinha peixe, a peça para a gente pescar. Lá no Egito a gente colhia, a gente comia, era uma maravilha. Agora aqui é só esse tal de maná, todo dia maná, todo dia maná, todo dia maná. Meu irmão, eu não sei você, mas eu no barato eu como 4 ovos por dia. Quem mais gosta de ovo assim que nem eu? Já falei lá em casa, um dia que eu disser assim, não quero comer ovo, me interna. Mas tem gente que é assim, né? Que é sempre a novidade. Não sei, né? Poxa, de novo isso aqui é maná. Aí começaram a reclamar. E o fermento da reclamação ali começou a levedar a massa. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Assim nos ensinou o Senhor Jesus. E o que aconteceu? O povo começou a dar ouvidos. É mesmo, o peixe que tinha lá no Egito, olha, era gostoso demais. Aquele rio era maravilhoso, a gente pescava, a gente plantava nas margens do rio, hein? Que maravilha, que coisa boa. Rapaz, que saudade do Egito. Você acha que Deus gostou de ouvir isso? Viu, Moisés? Vamos ler comigo então. Vou começar no versículo 10. Moisés ouviu todas as famílias. Veja bem, não são algumas, não é meia dúzia. Todas as famílias reclamando a entrada das suas tendas. E a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei e dei à luz esse povo, todo esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm. Moisés estava tiririca, gente. Estava bravo. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho. Olha aqui o que eu falei do peso espiritual. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo, o peso é grande demais. Moisés percebeu, vendo todos à roda dele reclamando, todos à volta dele se queixando, que assim como Elias, séculos mais tarde, diante de 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, ele estava sozinho. A conta chegou nas costas de Elias.
Ele fugiu de Jezabel. Olha, não dá mais, Senhor, sou só eu. E aqui Moisés sente o mesmo peso. Sozinho eu não dou conta. Como é que eu vou conseguir carne para todo esse povo? 600.000 pessoas. O peso é grande demais. Verso 15. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. A psicologia hoje diria que Moisés está tendo uma crise de burnout. Queimou. Mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então, qual conselho que vocês acham que é melhor? O conselho de Deus ou o conselho dos homens? Então, o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes, os príncipes, de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Moisés era um homem cheio do Espírito de Deus, com quem o Senhor falava face a face. Só para lembrar quem é Moisés. Um homem que falava com Deus face a face. Um homem que, quando houve uma sedição contra ele, no caso de Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés. Moisés se ajoelha no chão, diante de Deus, esperando o livramento de Deus. E Deus abre o chão, e o chão engole Coré, Datã, Abirão, esposas, filhos, cavalos, jumentos, tudo que eles tinham, porque falaram contra o servo do Senhor. Mas até Moisés tinha os seus limites humanos. E agora Deus, se quisesse abrir o chão, deixar só onde estava Moisés ali, e abrir o chão toda a volta, ele podia ou não podia? Mas ia ter que levar o povo todo. E o Senhor, então, ele age diferente, ele age com amor e com zelo para com Moisés. Ele diz: chama 70 príncipes aí de Israel, 70 líderes. Verso 17: eu descerei e falarei com você, tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Olha a proposta, olha o que Deus está fazendo. Vou tomar um pouco do Espírito que está em você, Moisés, meu servo especial, que faz tudo aquilo que me é ordenado, e vou dividir um pouco da tua unção com outros 70. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. E assim foi, que na tenda do encontro isso aconteceu. Vamos pular, Cassiano, para o verso 25. O Senhor desceu na nuvem, aliás, 24, perdão, vamos voltar no 24. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo, reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião, a tenda do encontro. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele, Moisés. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram. Algo que nunca mais aconteceu. Foi um momento de demonstrar nitidamente que eles realmente tinham sido selados com o mesmo Espírito de Moisés. Vamos encerrar no verso 26. Aliás, vamos adiante até, pensando bem, vamos até o verso 30. 26. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento,
faziam parte da lista de 70, de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. Por que faltaram? Não sei. De repente estavam ocupados, de repente aquela gente que é sistematicamente atrasada, tem disso por aí, né? Você marca com a pessoa, diz 3 horas, tá bom, 3h30, o sujeito sai de casa. Tem gente que é assim. Talvez fosse o caso, não sei. Não estavam lá no momento atrasado. Faziam parte das autoridades, não tinham ido à tenda da reunião e, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: eu da divindade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Porque assim como tem o atrasado recorrente, também sempre tem o certinho, que quer tudo certinho e que quer apontar o dedo para os outros, né? Olha só, era para estar aqui na hora, como assim? Deus deu o Espírito para eles lá, não pode isso não, Moisés, manda parar. Verso 29, Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Olha, que bom seria que todos do povo do Senhor fossem profetas, e o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Nossa leitura vai ser só até aqui. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos abençoa, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, aviva o dom que já está em nós, que temos o teu Espírito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, que texto diferente, que texto diferenciado, que coisa que o Senhor fez e faz na vida do seu povo, daqueles que o seguem e que vivem de acordo com o seu propósito. Vemos aqui Moisés, um líder esgotado, estafado, com burnout, cansado, não aguentava mais a pressão daquele povo que, vez após vez, via as coisas acontecendo, viram 10 pragas sobre o Egito, viram o faraó liberar a saída, viram o faraó se arrepender de ter liderado, persegui-los até o deserto, viram coluna de fogo segurando o faraó, viram mar se abrindo, viram o faraó sendo engolido pelo mar vermelho, viram o rio Jordão. O rio Jordão foi só com Josué, então calma, dê spoiler. Viram um monte de coisas acontecendo, viram água brotar de pedra, viram tantas situações, tantas vitórias, tantas coisas impossíveis que só Deus poderia fazer. Vez após vez eles viram a mão de Deus ali agindo. E o que eles estavam fazendo? Reclamando. Meus irmãos, reclamação não é um dom. Alguns podem achar que reclamar é dom espiritual, mas não é não, hein? Murmuração não é dom espiritual, não. Domínio próprio é fruto do Espírito. Então, se você acha que tem o dom de reclamação, o dom de murmuração, parte lá para o fruto do Espírito, busca lá o domínio próprio, faça como o salmista: Senhor, coloca um guarda à porta da minha boca. Fala nisso, o vento aqui está forte, graças a Deus por isso, está muito quente hoje. Mas vejam que Moisés estava cansado, e Moisés perdeu as estribeiras, e Moisés esbravejou com o Senhor. Veja você que coisa louca. Imagina isso. Senhor, cansei, não dá mais para mim não, chega disso. E o Senhor, com bondade, com sabedoria, porque Provérbios vai dizer que o Senhor com sabedoria fundou os céus e a terra. O Senhor foi lá e disse a Moisés o que ele ia fazer. Vamos fazer o seguinte, Moisés, realmente está pesado para um, vamos botar mais 70, vamos ficar com 71. Agora, irmãos, façam o cálculo. Olha o cálculo que Jetro fez. Jetro mandou fazer chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000, colocou várias pessoas para organizar
o sistema judicial ali de Israel, de julgar as causas do povo. Porque Jetro era humano e ele olhava humanamente e dizia: bom, uma pessoa razoavelmente vai ter condição de julgar tantas causas. Nós podemos fazer isso. Mas o Senhor, ele faz um cálculo diferente, e além de fazer um cálculo diferente, ele tem uma coisa que nós não temos: ele pode capacitar. E ele capacitou apenas 70 homens para lidar com 600 mil. Quem viu aquele filme 300 aqui? 30 mil peças contra 300 de Esparta. Obviamente que morreram os 300. 299, porque um perdeu o olho e voltou para contar a história. Poderia ter acontecido aqui da mesma forma: 600 mil facilmente engoliriam 71. Mas veja o que o Senhor faz. O Senhor dá mais da sua capacitação. O Senhor dá mais do seu entendimento, do seu poder, da sua autoridade, do seu amor derramado para 70 homens. Diz Moisés: eu vou dar o que eu te dei para mais 70. Deus deu o suficiente com 71 homens capacitados. O Senhor fez a obra e levou esse povo até a saída daquele deserto, até a entrada da terra prometida. Veja bem, tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e a gente diz assim: isso digo eu, não o Senhor. E aqui vai entrando daqueles momentos: digo eu, não o Senhor. Eu acho. Para mim, na minha cabeça, faz sentido. Quando nós lemos o livro de Juízes, após Josué entrar com o povo na terra prometida, fazer os assentamentos de cada tribo nos seus devidos lugares, morreu Josué, e o livro de Juízes começa contando isso, dizendo que enquanto a geração que entrou com Josué viveu, tudo foi bem, seguiam os caminhos do Senhor. Me parece que assim que todos esses homens, essas pessoas que receberam do Senhor essa autoridade, além evidentemente de Josué e Caleb, depois que essa geração ungida pelo Senhor passou, a coisa desandou. Uma outra geração precisou aprender os caminhos do Senhor na marra, começou a ter que buscar sem saber, tateando, porque não se preocuparam antes em conhecer os caminhos do Senhor. Mas isso é uma outra mensagem, isso é para um outro dia. Fica aqui fechado esse parênteses. O que eu quero colocar para os irmãos nessa manhã, o que o Senhor coloca e chama a minha atenção: nós somos uma igreja, e como igreja, graças a Deus, nós temos um pastor, nós temos um seminarista formado. Deus está tocando, falando ali no coração dele. Deus sabe, Gilson sabe que no dia que ele disser: olha, eu sinto que tem um chamado pastoral, a gente vai fazer de tudo para ordená-lo pastor, se assim for o desejo, o desígnio do Senhor, se esse espírito tiver sido dividido com você. Da minha parte, amém. Assim como ele hoje é um diácono, e nós temos um grupo expressivo de diáconos aqui na nossa igreja, que queremos que cresça, nós temos gente capacitada, que dá também aula na escola bíblica dominical, que cuida do nosso ministério infantil, os nossos irmãos que se dedicam no louvor, ensaiando toda quinta-feira. Deus seja louvado, como disse Moisés: quisera eu que todos na igreja fossem da mesma forma capacitados. E eu quero trazer então para a nossa edificação nesse dia, nesse domingo, uma lembrança, meus irmãos, de que
naquele tempo do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor ele era dado na finalidade de realizar uma missão. Pessoas específicas recebiam uma porção do poder do Senhor, do seu Espírito, para realizar obras. Vemos isso de maneira muito clara no período, por exemplo, dos juízes. E algumas pessoas muito especiais que receberam essa autoridade também, os profetas. Mas, meus irmãos, o Novo Testamento chegou. O Messias foi morto numa cruz. O seu sangue foi derramado. E com o derramamento do sangue do Senhor, cumpriu-se o que está escrito lá no profeta Joel: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão sonhos, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe a Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim e em você que já recebemos a Jesus. Somos uma igreja batista, cremos nisso, amém? O Espírito de Deus habita em todo aquele que recebe, que reconhece que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. O Espírito de Deus, diz também no Novo Testamento, o Senhor não dá o seu Espírito por medida. Ou seja, não tem mais essa coisa de vou dar um pouquinho do Espírito aqui para que faça uma obra. Não, hoje o Espírito Santo ele habita em nós. E há uma ordem para todo cristão: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, a verdade, o versículo é esse: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, antes enchei-vos do Espírito. Ele dá essa ideia, ele trabalha com essa dicotomia de que se você é possível você beber ao ponto de se embriagar, então ao invés de fazer isso, se embriague com o Espírito. Busque a presença do Senhor, encha a sua mente, o seu coração da palavra de Deus, deixe as águas vivas transbordarem de dentro de você, deixa a água viva do Senhor fluir, encha-se do Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, que coisa boa, Moisés está certo, que bom seria se todos nós vivêssemos uma vida plena, cheia do Espírito de Deus, deixando fluir de nós essa água viva, não tendo mais a necessidade de que apenas um Moisés estivesse ali à frente tomando conta de tudo. Para os nossos dias, para a nossa igreja, para a igreja de um modo geral, o que acontece hoje? Hoje nós temos, não vou falar dos outros, vou falar da nossa igreja. Nós não somos uma igreja grande, somos uma igreja pequena, somos poucos. Já fomos uma igreja grande no passado. Eu vi essa semana vídeos aqui do coral desta igreja nos anos 90, que coisa bonita de ver. Isso aqui tudo cheio de jovens, cheio. Pessoal cantando aqui, louvando o Senhor, e só mostrava o coral, mas eu imagino que aqui também a igreja devia ficar lotada, mas tinha umas 40 pessoas aqui na frente, só cantando. Quem aqui se lembra desse tempo? Tempo bom? Você não pode fazer de novo? Então o que está faltando? Está faltando a gente deixar o Espírito fluir, meus irmãos. Eu não preciso de 70 para me ajudarem aqui, eu preciso de todos. Porque o Espírito de Deus ele não é mais dado como medida, mas ele é dado de forma específica. Eu não vou ler aqui, mas Paulo nos escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons espirituais. O Espírito Santo ele vem morar em nós, ele vem habitar em nós. E ele nos dá capacitações. A um o Senhor dá o dom de apóstolo, profeta, mestre, doutor. Um tem o dom de intercessão. Outro tem o dom
de hospitalidade, e por aí vai. Cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual para exercer no ministério. E se o ministério desta igreja, ou de qualquer igreja, não estiver funcionando, estiver precisando de alguma coisa para funcionar, eu garanto aos irmãos que não é por falta de Deus. Garanto aos irmãos que não é por falha de Deus em colocar ali a engrenagem certa para fazer girar aquele motor. Não. Aliás, o motor é ele, né? Ele vai colocar a engrenagem certa para mover a máquina. O Senhor, quando tinha que dar, Ele deu aqui 70 basta para 600 mil. Irmãos, atividade na igreja temos muitas oportunidades de trabalho hoje na nossa igreja. Me lembra quanto tempo a gente ficava aqui. Eu dizia para os irmãos: vamos orar, vamos buscar, meus irmãos, para que o Senhor mande pessoas para nos abençoarem ali no multimídia. E hoje a gente tem uma turma já nos abençoando ali. Temos o Cassiano que está lá hoje, temos a Tamara, temos aqui a esposa do Cassiano também, temos até o Douglas de vez em quando dá uma moral, né? Tem mais gente, estou esquecendo alguém, mas já tem essa turma aí que nos ajuda. Deus seja louvado por isso. Nós temos também, quanto tempo nós orávamos, né? Senhor, manda criança para a nossa igreja, manda o ministério infantil, e Deus tem mandado as crianças e gente de competência para trabalhar no ministério infantil. Pedimos: Senhor, manda a gente para nos abençoar no louvor, e Deus está mandando. Meus irmãos, a gente tem que olhar e fazer o oposto da reclamação, uma anti-reclamação. A gente tem que dar louvor e reconhecimento. Senhor, obrigado. Ao invés de reclamar: Senhor, não tem ninguém para ficar no data show, que coisa chata essa igreja. Senhor, o ministério infantil está capenga, está precisando de gente no louvor. A gente vai cantar qualquer dia a capela aqui na igreja. Não faz isso não. Faz isso não. Coloca a necessidade diante dele, na tua vida particular e na nossa vida como igreja também, como corpo de Cristo. Façamos assim. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem mandado gente para o louvor, para o ministério infantil, para estar ali também. Ele vai nos ajudar também no momento de levantar diáconos para essa igreja. Precisamos de diáconos mais jovens para fazer parte desse, eu não vou dizer corpo diaconal, tira assim, porque corpo dentro do outro corpo é um corpo estranho, né? Mas dos nossos diáconos, do nosso ministério diaconal. Precisamos de novos diáconos. Precisamos de mais gente para abençoar o ministério infantil, para pegar firme com a MCM. Esse mês agora, os irmãos sabem que quem está de férias é uma pessoa fundamental aqui, é praticamente o nosso Moisés. Está sozinha aqui. A Joana, a nossa zeladora. A Joana, estando de férias, as coisas não deixam de acontecer. Você já imaginou se nós ficarmos um mês sem lavar banheiro na igreja, usando todo domingo, toda quarta-feira, e ainda vai ter o sábado que vem? Já pensou se a gente passar um mês de férias da Joana sem tirar o lixo? Complica, né? Sem passar uma vassourinha, um pano. Então essa semana eu tive a alegria também de poder contar com os irmãos, quando eu mandei no grupo da igreja: olha, Joana está de férias, todo ano a gente faz um arrumado aqui, o pessoal ajuda a recolher o lixo, a dar uma varrida ali no quintal, a molhar as plantas. Cada um faz um pouquinho daquilo que pode. E estamos nessa época do ano. Joana já está de férias, só volta no primeiro fim de semana, aliás, dia 2 de abril. 2 de abril, que será uma terça-feira. Até lá, é conosco. E eu dou graças a Deus, porque já recebi contato de algumas pessoas falando: ó, pastor, estamos juntos, ó, pastor, eu vou ajudar, vamos ver o dia que eu vou ajudar aí, essa coisa toda. Isso aí, tia, assim que eu gosto. E a gente vai fazendo acontecer. É bom, mas isso aqui é o administrativo. O que queremos verdadeiramente, meus irmãos, é essa mesma disposição no espiritual.
Quem costuma frequentar o culto de oração aqui na quarta-feira está sabendo que eu estou falando toda quarta-feira. Nós temos que levantar um clamor nessa igreja. Nós temos que ser uma igreja que busca o Senhor em oração. Estamos tratando do assunto da oração toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente falei quarta-feira passada sobre o avivamento na Inglaterra. Tenho falado sobre avivamentos, e a gente precisa disso, meus irmãos. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não clamarmos como igreja, como esperaremos que Deus faça alguma coisa por nós? Ah, meu pastor, mas eu oro em casa. Vem orar também na igreja. Esse mês, excepcionalmente, não estaremos tendo o culto de oração das 8 da manhã no domingo, por causa da ausência da Joana, para não pesar para ninguém abrir a igreja mais cedo. Ficar aqui também, a gente corre certos riscos. Mas o culto de quarta-feira continua aberto. Toda quarta estamos aqui às 7 da noite em oração. É um culto que falamos de coisas espirituais, falamos de oração, buscamos ao Senhor em oração e gratidão, louvamos ao Senhor, e com tudo isso, esse culto dura de 1 hora e meia no máximo. Uma dica: quanto mais gente tiver no culto de oração, mais rápido ele é. Quem frequenta sabe por quê. Porque quanto menos gente tem, a gente ora no varejo. Mas quanto mais gente tem, a gente ora no atacado. A gente divide em grupos e os grupos oram. Quanto mais gente tivermos, mais oração teremos e menos tempo gastaremos. Ou seja, oraremos mais rápido, porque mais gente orando uns pelos outros. Faz sentido na tua cabeça? Então por que os irmãos têm falhado nisso? Precisamos de 70, meus irmãos, para carregar nos ombros o peso espiritual dessa igreja. Precisamos que você faça aquilo que Paulo falou para seu amado filho na fé, Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Venha buscar o Senhor em oração. Participe da escola bíblica dominical. Essas mensagens que temos pregado, se elas fazem sentido para você, se inscreva no canal, aperta lá o sininho para receber as notificações. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os amigos e para os inimigos. O inimigo também precisa ouvir a palavra de Deus, talvez precise até mais do que os amigos. Meus irmãos, nós precisamos agir como Moisés. Olha que coisa boa que Moisés falou: por mim todo mundo profetizava. E eu digo mesmo, por mim, se cada irmão, cada um, se não ficasse ninguém sentado no banco, ninguém viu uma igreja só pela manhã, mas a igreja estivesse, a mesma igreja que eu vejo pela manhã, se eu visse essa igreja de noite, se a mesma igreja que eu vejo no domingo pudesse ver na quarta-feira, se essa igreja se dispusesse na oração, da mesma forma que busca quando nós fazemos almoço, quando nós fazemos outros tipos de reunião, nós seríamos aquela igreja que vocês já viram no passado. Porque estaríamos buscando ao Senhor, porque estaríamos atraindo pessoas ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus mande 70 colunas, 70 baluartes. Não que Ele coloque o seu espírito em 70, mas que Ele coloque a percepção de que você tem o seu espírito. O Espírito de Deus está em você, habita em você, mas que você não tem sido usado por Ele. Que você possa, assim como esses 70 sustentaram o ministério de Moisés, ser usado para sustentar o ministério dessa igreja. E veja bem, quando falam de sustentar o ministério por aí, estão falando disso aqui, ó. Não estou falando de dinheiro, não reclamo dos irmãos, não exijo nada. Mas a obra do Senhor, ela tem que ser feita, porque naquele grande dia, meus irmãos, naquele grande dia, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, naquele grande dia que tocar a trombeta do Senhor,
Naquele grande dia, em que os túmulos se abrirem, que os mortos ressuscitarão e subirão, e nós, os que estivermos vivos, subirmos para nos encontrarmos com Ele nos ares. Amém, Jesus. Ali nós vamos ser julgados, não pelo dinheiro que tínhamos. E tem muita gente aí correndo atrás de dinheiro em igreja. Não vamos ser julgados pelo carro que dirigimos, pela roupa que vestimos, pelo cargo importante que exercemos na igreja ou no mundo, mas nós seremos julgados pelo sangue do Cordeiro em nós e receberemos galardão por aquilo que fizermos como o dom que o Senhor colocou em nós. A minha esposa aqui, Letícia, ela é bisneta do pastor Manuel Avelino, e não sei se foi você, não foi você, Nancy, foi a sua mãe. A avó da Letícia, a dona Helena, me contou uma vez que o pastor Manuel Avelino de Souza, ele explicava o galardão. Ele dizia assim: o galardão, vocês estão vendo aqui essas taças, o galardão é a medida. Então, daquilo que você fez com aquilo que o Senhor te deu, você vai receber o galardão. Imagina o galardão como se fosse um líquido que vai preencher alguma coisa. Então, se você trabalhou na obra do Senhor, e se você serviu ao Senhor com afinco, você vai receber aquela taça gigantesca, e o galardão vai entrar e vai preencher aquilo. Se você não trabalhou com tanto afinco como poderia, mas ainda assim trabalhou, a sua medida vai ser um pouco menor e vai diminuindo, até aquele crente sem vergonha, que recebeu o Espírito, trabalhou um pouquinho, e ganhou um cálicezinho desse aqui da ceia. Ele não vai deixar de receber o galardão, mas vai receber só um pouquinho, enquanto o outro recebe muito galardão. Os irmãos estão entendendo? Antes de dizerem por aí que isso é heresia nem é minha, tá? É do pastor Manuel Avelino de Souza. Mas faz muito sentido recebermos do Senhor a salvação. Não, a salvação é gratuita. A salvação é pela graça. Mas o galardão, ele diz respeito àquilo que fazemos quando servimos ao Senhor. E Deus fale ao teu coração nessa manhã, que você possa ser despertado para servir mais e melhor ao Senhor, nessa igreja, na tua família, no teu trabalho, onde você for, em nome de Jesus. Deus eterno, fala conosco, nos abençoa, nos alimenta nessa manhã, desperta verdadeiramente corações, para que a tua obra seja feita mais e melhor, com mais força, com mais afinco, com mais amor. Derrama em nós um novo espírito, uma vontade nova de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem, para que outros conheçam o Senhor, para que possamos completar verdadeiramente a missão, para que quando o Senhor vier nos buscar, possamos apresentar ao Senhor as nossas mãos cheias de frutos, a começar em mim, em cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém.